Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Olha, falar em línguas de fato e não de forma mecânica ou artificial faz parte da vida do pregador pentecostal. Então, às vezes acontece dele extravasar, mesmo em meio à pregação, e falar em línguas. Mas não é uma coisa normal que deveria acontecer rotineiramente, não é? Porque a língua não é para ser falada no meio da pregação. Pode acontecer como uma exceção, não é? E eu acho compreensível quando isso acontece. Agora, um problema sério é o mecanicismo, né? A famigerada unção do microfone. Quando o camarada pega o microfone e começa a falar em línguas, e diz, eu quero ouvir uma rajada, aí já é mecanicismo e artificialismo. De maneira geral, existem dois tipos de dons no Novo Testamento: os dons ministeriais e os dons congregacionais. Os dons ministeriais são residentes, estão na pessoa. Já os dons congregacionais são momentâneos, como estão lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, eles vêm sobre a congregação batizada no Espírito Santo. Quem é usado por meio de um dom congregacional que vem sobre a congregação não é detentor desse dom. O dom é do Espírito. Ele distribui particularmente a cada um como quer. Ele vem sobre a congregação. Então os dons, como estão listados, repito, em 1 Coríntios 12, 1 a 11, são dons congregacionais. Nenhum daqueles dons é de propriedade de ninguém. Cada crente batizado no Espírito Santo pode ser usado. Cada crente pode ser usado pelo Espírito Santo, não é? E ser capacitado em algum momento com esses dons congregacionais. Agora, existem ministros que têm, sim, um ministério voltado para curas, milagres. Agora, uma coisa importante, nenhum de nós foi chamado para pregar milagres. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Os milagres ocorrem como consequência da pregação do Evangelho. Marcos 16, 15 em diante. Essa pergunta é muito importante. Inclusive, alguns cessacionistas antipentecostais, porque tem uns cessacionistas que não são antipentecostais, mas os antipentecostais usam esse tipo de pergunta para debochar de nós. Os cessacionistas geralmente dizem assim: se Paulo diz que é para falar em dois ou três, por que nas igrejas pentecostais, especialmente na Assembleia de Deus, todos falam? É preciso distinguir aí dois momentos. O momento em que Deus está falando por meio do dom de variedade de línguas, é disso que Paulo está tratando lá em 1 Coríntios 14, e o momento de glorificação a Deus geral. No dia de Pentecostes, por exemplo, houve um momento de glorificação a Deus, em que todos ali foram batizados no Espírito Santo e glorificavam a Deus e falaram em línguas ao mesmo tempo. Ali não há que se falar de ordem, né? Porque todos falaram ao mesmo tempo. Muitos que criticam as línguas da parte do Espírito não sabem, não tomaram tempo para estudar ainda, e não sabem que existe a língua como evidência, a língua que edifica, e a língua como mensagem, variedade de línguas. Agora, há antipentecostais que criticam o pentecostalismo conscientemente, como o irmão John MacArthur, né, que é um antipentecostal convicto, que chama as línguas de cacofonia e tal, e ridiculariza a nossa fé. Isso é extremamente lamentável, porque Paulo é muito claro, ele está falando da ordem no culto, e ele está dizendo, falem 2 ou 3 profetas, ou seja, no momento em que Deus vai falar, aí tem que haver ordem. Mas quando todos estão glorificando a Deus, alguém diz que a língua para edificação tem que ser em silêncio, a pessoa tem que falar em tom baixo. Ora, se todos estão glorificando a Deus, e se o pentecostal glorifica a Deus em língua, todos vão se edificar no momento de glorificação coletiva. Devemos ter cuidado, repito, com o mecanicismo, com o artificialismo. Agora, todos falarem em línguas no momento que é de glorificação, de adoração a Deus, não há problema. Agora, quando Deus quiser falar, tem que haver ordem na casa de Deus. Aliás, foi nesse sentido que Paulo falou, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, não é? Falem 2, no máximo 3, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele não falava de glorificação coletiva. O Espírito Santo não é um dom.
O Espírito Santo não é uma força motriz. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ouve, que sente, uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Lembra quando Pedro disse para Ananias? Ananias, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E ele referia-se ao Espírito Santo. Somente o salvo, batizado no Espírito Santo, é que fala em línguas. Agora, essa promessa é para todos. Pedro disse, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É estranha a sua pergunta, porque o crente, quando fala em línguas, é o Espírito Santo que está acendendo um fogo dentro dele. O crente fala, mas ele fala porque antes o Espírito Santo é que acendeu um fogo dentro dele. Não é o crente que diz, eu vou falar em línguas agora porque eu quero. Claro, ele quer falar. Só que para ele querer falar, primeiro é o Espírito Santo que acende um fogo dentro dele. É isso que acontece. Então continue buscando a Deus, consagre-se mais, porque alguma coisa está errada, né? Porque quando o irmão falar de fato em línguas da parte do Espírito, o irmão será edificado. Porque as línguas edificam de fato. As línguas da parte do Espírito Santo, elas têm uma finalidade multifacetada. Elas vêm primeiramente sobre o crente, no batismo no Espírito Santo, como evidência. E fica no crente para que ele seja edificado. Agora, nem todo crente é usado com o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas contém uma mensagem profética. Ele age em conexão com o dom da interpretação das línguas. Nesse caso, o dom de variedade de línguas, ele trabalha junto com o dom de interpretação das línguas. Então, os dois juntos equivalem à profecia. Deus muitas vezes fala diretamente por meio de profecia, às vezes fala por meio de variedade de línguas com interpretação. Um grupo minoritário de pentecostais acredita que João Batista falou de 3 batismos, né? Ele estava batizando em água, e aí ele falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e também com fogo. Não há no Novo Testamento a ênfase a um batismo de juízo, de fogo, como se fosse o inferno, né? Como esse grupo pentecostal minoritário quer sugerir. João Batista estava dizendo para os próprios crentes que estavam se arrependendo: eu vos batizo com água para arrependimento. Após mim virá outro que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, irmão Ciro, mas João Batista não falou no mesmo contexto de fogo de juízo? Falou. Isso era muito comum. João Batista era um profeta nos moldes veterotestamentários. Então leia Isaías 61, Zacarias 9. Observe que tanto Isaías como Zacarias e também João Batista, eles entremearam bênçãos e juízos. Era muito comum os profetas fazerem isso. Agora, no momento de falar no batismo, no Espírito Santo e fogo, é diferente. Então, assim como Isaías fala do dia aceitável do Senhor, depois fala do dia da vingança e etc., João Batista também falou de fogo de juízo antes e depois, mas quando ele fala do batismo no Espírito, é uma coisa só. Bom, não vou me estender mais nessa resposta, porque eu tenho um vídeo aqui no IGTV e também no meu canal no YouTube explicando de maneira mais pormenorizada por que batismo no Espírito Santo e fogo é uma coisa só. O fogo, nesse caso, né, que Lucas não repete lá em Atos 1 e 5, mas o fogo que é mencionado em Mateus e também em Lucas 3, Mateus 3 e Lucas 3, é para ilustrar o poder do Espírito Santo, que é como fogo. Deus, na verdade, usa a pessoa com aquilo que ela tem, né? Se é uma pessoa versada, né, na língua portuguesa, ela vai falar um português correto. Se ela é semi-analfabeta, Deus vai usar do mesmo jeito. Quando a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é justamente porque Deus não anula a nossa personalidade. Nós continuamos conscientes no momento em que transmitimos uma mensagem profética. Ser cheio do Espírito significa ser dominado, controlado pelo Espírito, estar sob a influência do Espírito, mas não quer dizer que você perde as suas faculdades mentais. Você continua consciente. Existe uma polêmica que muitos acham que já foi superada, mas ela vai e volta, né? Porque há teólogos que querem assim ressaltar, tem uma necessidade de querer ressaltar que há uma distinção entre Lucas e Paulo. As ênfases são diferentes, obviamente, porque Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos.
que é um livro histórico com ênfases teológicas. E Paulo escreveu cartas, claro que são prescritivas, então a ênfase se impõe. A ênfase diferente se impõe naturalmente por conta do gênero, né? Agora, quando você estuda a fundo, você vê que Lucas e Paulo eles estavam muito afinados. Lucas foi um fiel cooperador de Paulo, e Paulo é o grande teólogo do Novo Testamento. Em Atos 19, por exemplo, Lucas relata, mas quem instruiu aqueles crentes de Éfeso sobre o batismo no Espírito Santo foi Paulo. Paulo não tinha diferença sobre o batismo no Espírito em relação a Lucas. Agora, claro, em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo fala do batismo pelo Espírito, ou do Espírito, que não é a mesma coisa de batismo no Espírito. Muda o agente. É preciso entender isso. No batismo do Espírito, o agente é o próprio Espírito Santo. Ele insere o crente no corpo de Cristo. No batismo no Espírito, o agente é Jesus. Ele mergulha o crente no Espírito Santo. Agora, as línguas de que Paulo trata em 1 Coríntios 13 e 14 são decorrentes do batismo no Espírito Santo. Só que ele dá uma ênfase mais glossolálica, mais geral. Em Atos 2 a gente vê uma ênfase mais xenolálica. Qual é a diferença entre glossolalia e xenolalia? A rigor, a xenolalia está contida na glossolalia, que é um termo geral para línguas da parte do Espírito. Xenolalia é quando a língua é estrangeira, mas o que fala não sabe que é. Em Atos 2 é difícil descrever o que aconteceu, porque foi um grande milagre, não é? Claro que a gente fala de xenolalia, porque as pessoas entenderam no seu próprio idioma o que os discípulos falavam, mas o milagre foi muito grande, porque imagina 120 pessoas falando ao mesmo tempo em línguas e as pessoas conseguiam entender o que cada um falava na sua própria língua, ou seja, o Espírito Santo conduziu aquele vozerio até as pessoas. Os cessacionistas ficam batendo nessa tecla de que Paulo falou de glossolalia e Atos 2 fala de xenolalia para tentar zombar da nossa fé. Mas, a rigor, xenolalia está contida em glossolalia. Então a Assembleia de Deus está certa em dizer que Atos 2 e 1 Coríntios 12 a 14 não se chocam, porque xenolalia está contida em glossolalia. Para quem não sabe, o termo glossolalia é um termo técnico para línguas da parte do Espírito. Glossa quer dizer língua e lalia fala. Então, é falar da parte do Espírito. E xenolalia, xenos no grego, quer dizer estrangeira, língua estrangeira. Agora, tanto as línguas glossolálicas como as xenolálicas, como aconteceu lá em Atos 2, vêm do Espírito Santo. Aqueles que falam em línguas não sabem que estão falando, eles não aprenderam essas línguas, falam do Espírito. Há vários tipos de dons, dons ministeriais que dependem sobretudo de chamada. E os dons congregacionais, grosso modo, são aqueles de 1 Coríntios 12, 1 a 11, esses sim, decorrem do batismo no Espírito Santo. Palavra do conhecimento é uma inspiração para o crente compreender as verdades de Deus. Profecia é uma mensagem para a congregação, para edificação, consolação e exortação. Não colocaria nesses termos, porque os discípulos, os 12, os 70 que foram enviados, já faziam a obra de Deus antes de serem batizados com o Espírito Santo. Agora, inegavelmente, quem é batizado no Espírito, ele tem uma capacitação, um revestimento. Os dons congregacionais listados em 1 Coríntios 12, 1 a 11, eles não são obtidos, eles vêm sobre a congregação. E eles só vêm, como a profecia também é um deles, só vem sobre aquele que é batizado no Espírito. Há vários tipos de dons. A vida é um dom de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Agora, os dons congregacionais listados em 1 Coríntios 12, 1 a 11, decorrem do batismo no Espírito Santo. E só é batizado no Espírito quem já é salvo, porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Não é? Nós defendemos a separabilidade e a subsequência. É depois da salvação que somos batizados. Eu me refiro, claro, ao batismo no Espírito, porque todo crente já tem o Espírito, porque ele é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Agora, o batismo no Espírito, que é um revestimento de poder, é para quem já é salvo. Pela linguagem, o irmão não deve ser pentecostal, porque essas práticas pentecostais elas são essenciais para a igreja, porque elas são da parte do Espírito Santo. Então é claro que o verdadeiro pentecostal prega sim o arrependimento. Seria uma longa resposta que eu já disse em outra ocasião que eu vou apresentar lá no YouTube, vou fazer um vídeo.
Agora, é bom ter em mente que dons ministeriais não são só aqueles de Efésios 4:11, tem os de Romanos também. Minhas irmãs, meus irmãos, queria muito continuar, mas comecei cedo hoje para adiantar e tenho um dia muito corrido, muitas atividades domésticas, ministeriais, então vou parar por aqui. Mas agradeço muito por esse momento de interação. Deus abençoe a todos, que tenhamos todos um excelente fim de semana, que Deus abençoe a nossa escola dominical e continuamos nessa campanha aí, que o Senhor Jesus batize a muitos com o Espírito Santo. A paz do Senhor.